Alô. Boa noite, mais uma vez, igreja. Glória a Deus, estamos de novo juntos aqui para sermos ministrados na palavra de Deus. E, sem dúvida nenhuma, eu faltei à macro, eu quero pedir perdão à igreja, a última macro que eu faltei. Mas também quero acusar o pastor Cláudio e o pastor Murilo também de faltarem. Então, tá 0-0. Não, a gente realmente saiu de madrugada, 3 horas, não dava mesmo para a gente vir. E agradecer a igreja, né, pelas orações. Foi um tempo maravilhoso em Brasília, inesperado também, né? Nós estamos viajando sábado agora, novamente. Vamos para São Paulo para ajudar lá o Rafael e Eide na mudança. Vamos ficar essa semaninha. No outro domingo a gente já está aqui, com certeza. Eu queria mencionar aqui eu queria direcionar aqui essa meditação dessa noite e a partir dessas quintas-feiras, algo assim muito, muito importante para que a gente venha assumir posturas estruturadas, posturas seguras, posturas serenas como discípulos, face a todos os desafios que a gente tem, seja externos e seja desafios internos. Então eu vou ler o versículo com vocês, que vai aparecer aqui, e a gente vai fazer uma oração para que o Senhor nos ajude nessa compreensão desse tema sobre os nossos inimigos. Vamos todos ler o versículo de 2 Timóteo 2, 3 e 4. Vamos lá, 1, 2, 3 já. As aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vamos orar nesse momento? Pai bendito, nós pedimos a graça do Senhor sobre nós nesse momento, enquanto meditamos na Tua palavra, enquanto meditamos, Senhor, para que o nosso entendimento receba luz do céu, revelação celestial. Pedimos a graça do Senhor para que haja uma proteção das mentes aqui esta noite, daqueles que têm sido perturbados por coisas de distração, por ação maligna, que esta noite o Senhor os proteja com o sangue de Jesus, Pai, e que o Senhor também traga, Senhor, entendimento espiritual para a mudança de postura e de atitude, em nome de Jesus. Amém? Meus amados, a gente vai falar um pouquinho sobre a postura de um discípulo, e eu passo aqui algumas frases para a gente começar a meditar. Uma coisa é bastante certa que nós lemos no versículo anterior, que o texto diz: milita como bom soldado de Jesus Cristo, as aflições, sofre as aflições como bom soldado. E uma das coisas que o Antigo Testamento tem mais presente é a noção de guerra, é a noção de batalha, a noção de luta. Essas coisas aí são muito claras, e a possibilidade, o entendimento, melhor dizendo, dessa noção de embate, ele é inevitável na vida espiritual. A vida espiritual, ela é necessariamente um conflito entre dois polos. Quando a pessoa não conhece a Jesus, ele não tem conflito. Os conflitos que ele tem não são propriamente conflitos, é charco de lodo. Como assim? Uma pessoa que não conhece a Jesus, ela está sem Deus, como diz Romanos, como diz Efésios capítulo 2, verso 12 e 13, sem Deus e sem paz no mundo. Então a pessoa está perdida. Então o que ela sofre que não é consequência de Satanás nem coisa nenhuma. Ele sofre consequência de não ter Deus. Então aquela pessoa não está em conflito. Ela simplesmente está num ambiente estragado. Ela está estragada junto com o ambiente. Mas quando a pessoa conhece a Jesus, a pessoa entra numa conflitividade que nunca mais vai acabar. Vou até lhe dizer mais: se esta pessoa se desviar, o conflito aumenta. Se essa pessoa se desviar, o conflito piora. Porque quando essa pessoa que conheceu a Cristo se afasta do Senhor, Satanás vai ficar satisfeito. Ele vai se vingar daquela pessoa que tem tomado a decisão anteriormente. Ele vai para cima dessa pessoa para destruir. Além disso, na pessoa que se desvia, ela foi uma vez iluminada, está escrito em Hebreus capítulo 6, verso 4, ela foi uma vez iluminada. Então ela vai se lembrar da operação do Espírito Santo em sua consciência. Então o conflito é uma possibilidade inevitável até o fim de sua vida.
Um dia que você conheceu Jesus, você entrou numa nova etapa de conflitividade. Por isso eu coloquei, a vida de um combatente é definida pela forma como lida com o inimigo. Vocês talvez não tenham visto, mas deixa eu só fazer um comentário. Numa grande rede de notícias agora recente nos Estados Unidos, entrevistaram uma pessoa, uma grande rede de notícias, entrevistaram um camarada muito conhecido, só que eu não consegui decorar o nome dele, eu já postei isso aí. E ele disse o seguinte: só existe uma rede mundial em que você pode ver notícias sem censura. E esta rede se chama Twitter ou X. Todas as outras têm um tipo de censura, qualquer uma. E aí, ele falando nessa questão da censura, falando sobre usando a base de dados do Twitter, do X, eu comecei a ver algumas coisas na guerra da Ucrânia que você consegue ver ainda no Twitter brasileiro, mas que você no Twitter de fora você vê mais ainda. Algumas coisas pesadas. Primeiro, eles levantam grávidas para a linha de combate. Várias mulheres que estão lá na linha de combate, grávidas, elas já vão se entregando logo para o exército russo, porque elas não têm condição nem de lutar, não sabem nem lutar. E eu falei com os meninos, falei com o Murilo, falei com o Cláudio, que eu vi recentemente agora os militares, eles estão caçando todo tipo de homem de qualquer idade. E eles acharam um carro, uma van, que mais ou menos uns 14 homens tinham pago para atravessar para o outro lado da Europa. E o exército pegou eles ali. Eles pagavam 14 mil, não sei o que, a moeda da Ucrânia, cada um para poder se livrar da guerra. E eles pegam aqueles caras e vão mandar para a guerra. Na verdade, a Ucrânia está sendo dizimada, com consciência dos Estados Unidos e tudo. Tem muita coisa envolvida nisso aí. Aí você tem que pesquisar. Claro que quando você acha uma notícia, você pesquisa aquela notícia 3, 4, 5 vezes, confirma, e ela então é notícia verdadeira. Então, só que acontece o seguinte: como é que a Ucrânia vai para a guerra? Eles não querem ir para a guerra, eles têm medo da guerra, eles não desejam estar lá. Imagine um combatente que não quer estar lá na guerra. Imagine um combatente que está lá, mas que tem medo de estar lá. Ele vai combater? Não vai. Então, a posição de combate, a postura com que você enfrenta o inimigo, é uma coisa determinante. Eu me lembro no dia que eu fui fazer um teste não, eu fui fazer eu passei uma semana chamada Caveirinha, e no primeiro dos episódios, no segundo dos episódios do Caveirinha, você tem que fazer a travessia numa fossa baiana, na verdade, uma tirolesa. E uma semana antes, um soldado do quartel de Amaralina tinha passado dessa mesma tirolesa, só que você passa com a mochila, com o FAL, toda paramentado, e você sai pela tirolesa, tudo paramentado. E o camarada, antes de mim, ele uma semana antes, ele passou com todos os equipamentos militares e caiu no lago do 19BC e morreu afogado. Então, quando começou aquele exercício militar, eu me lembro como é que alguns dos nossos companheiros lá, alguns alunos do NPOR, como é que eles estavam. Alguns deles estavam em pânico, né? Pânico mesmo. Teve 2 que fizeram xixi, né? Por causa do medo. Agora, você pensa, se um combatente está com esse nível de pânico, que tipo de combate ele vai desfrutar? Que tipo de combate ele vai enfrentar? Nenhum. E tudo isso tem a ver muito com como você lida com o combate. E como a gente está vivendo esta polarização desde que aceitamos a Cristo, ou seja, aquele que não aceitou a Jesus, aquele que é ímpio, ele não tem carne. Ele não tem carne. Ele não tem luta contra a carne. Porque ele não tem espírito vivo, então ele não tem luta. Ele faz aquilo que é natural para ele. Ele não tem a luta, a tentação. Não existe tentação para ímpio. Existe forma de viver. A forma de viver é aquela. No momento que você converte-se, no momento que você ganha nova vida, o conflito surge. E você tem inimigos. A Bíblia é um livro de muitas guerras. Ele não é somente um livro de guerra no sentido militar, mas de muitos tipos de guerra. E eu coloquei ali algumas coisas sobre guerra, e esse texto de Paulo, em 2 Coríntios 7, verso 5, ele dá bem uma ideia de como as coisas são. Ele fala: combates por fora, temores por dentro. Ou seja, existe a guerra que Davi matou Golias, existe a guerra nos ares espirituais, existe a guerra de você vencer a tentação e o pecado, mas existe também guerra de temores por dentro. A guerra dos pensamentos. Tudo isso aí é verdadeiro. E a Bíblia ela vai dar lições para a gente como lidar com isso. Então, o que eu desejo essa noite é que você se levante esta noite
e assuma uma atitude. A gente vai falar sobre os inimigos. Quinta-feira que vem eu não estou aqui, Cláudio vai ministrar sobre algum outro inimigo. E a gente vai debulhar essas questões. Mas a primeira parte não é especificar os inimigos, é tomar uma atitude correta por qualquer inimigo. O objetivo dos nossos inimigos qual é? É que a gente baixe a guarda e nos torne pacifistas. Se você fizer um acordo com o pecado, está tudo resolvido com a sua vida. Você fica em paz e não vai para o céu. Mas fica em paz. Porque o diabo já não precisa lhe tentar porque você fez um acordo com o pecado. Você tolera o pecado, aquilo destrói sua vida no longo prazo. Assim, vai acontecer com qualquer pessoa que considerar, por exemplo, o pavor, o medo, o pânico. Começa a ter um pânico e ele então fica dentro de casa, se enterra dentro de casa. Ele faz um acordo com aquele temor, se rende ao temor. E no momento que ele não luta contra o temor se apropria dele. E a vida dele nunca mais será a mesma. Assim, qualquer que seja o inimigo, se a gente se tornar pacifista, se não lutar, nós não vamos vencer. Nós vamos recuar, perder, e seja em qualquer área da nossa vida. Quando nós assumimos uma posição passiva e pacifista, nossos inimigos avançam. Seja o temor, seja o pecado, seja o diabo, seja o mundo, seja as ideologias, elas vão avançando. E a gente vai estudar um pouquinho sobre essas coisas aqui. E nós temos basicamente 3 grupos de inimigos, basicamente, viu? Esse, em termos teológicos, é uma maneira mais fácil de falar. Eu coloquei ali o mundo, a carne e o diabo. Isso está escrito primeiro. Bom, não tem um bocado de versículo, depois a gente vai estudar todos esses aí. Mas este se subdivide em vários inimigos pessoais identificáveis. Eu coloquei ali 4, poderia colocar 40. Temor, vícios, ignorância. Ignorância. Meu povo perece por falta de entendimento ou conhecimento. Está aí. Ignorância é um terrível inimigo. O sujeito acha que sabe tudo, ele não sabe nada. Decepção, angústia, ansiedade. Tem vários inimigos. Satanás, demônios, violência. Tem várias coisas que se tornam inimigos. Agora a gente vai estudar qual a postura para a gente ter nessa luta contra os inimigos. A primeira coisa a enfatizar é a postura de um cristão frente à realidade da batalha espiritual ininterrupta. Então a primeira coisa que você sabe é que nunca mais, até que Jesus volte, até que você venha a ser arrebatado, seja como for, até que Jesus volte, nunca mais a sua vida será uma vida no sentido de conflito, uma vida de paz. Não, você está em constante conflito. Não tem jeito. Você está sempre em constante conflito. Uma mãe educa um filho, um pai educa um filho, o filho sai e a mãe fica com aquele resíduo de que errou. Chama culpa, mas ela fica num conflito. Eu devia ter feito mais, devia ter estudado mais. Você fez uma faculdade, poxa, se eu tivesse feito uma pós-graduação, eu teria passado naquele concurso. E é sempre assim. Você tem um conflito, tanto de pensamentos, quanto de culpa, quanto de temor, tudo. E a gente está nesse elemento. Não há nenhum lugar do Novo Testamento que compare a igreja com um exército. Tem uma música que diz assim: já posso escutar o exército de Deus. Bom, isso não tem na Bíblia, no Novo Testamento não tem. A igreja não é o exército de Deus, não é, porque a Bíblia não diz que é. Você pode achar bonitinho, a música também é legal, o ritmo é legal, o exército de Deus, mas não é. Não é. Só tem um lugar no Novo Testamento que chama o cristão de soldado. Na verdade, nem chama como soldado, fala assim, ninguém, como é que diz? Milita a boa milícia, ninguém que milita, se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Só fala que foi alistado, não diz, você é um soldado de Cristo, seja vencedor. Não fala. Indiretamente fala, mas que a igreja é o exército, nunca. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o templo de Deus, é o corpo do próprio Jesus. Então é uma coisa mais orgânica do que um exército marchando todo mundo. Esquerda, direita, eu piso no... Alguém já marchou isso, né? Eu também marchei, acredite se quiser, né? Então, isso aí, graças a Deus... Por que a igreja não é comparada? No Novo Testamento nós temos o paralelo entre a vida espiritual e o combate, citando apenas uma vez a palavra soldado para o cristão. Mas no Antigo Testamento a gente aprende verdades acerca das batalhas do povo de Deus. Aí sim você diz, já que o povo de Deus, lá os Tolteon, no Antigo Testamento, era o povo de Deus, era Israel,
No Novo Testamento, o povo de Deus é a igreja. Então, por paralelismo, a gente aprende sobre as batalhas e a gente vai aprender várias coisas. Eu vou passar os versículos de forma rápida, para poder a gente, para não explicar cada parte, né? Mas Êxodo 15, verso 3, está escrito em amarelo o quê? 1, 2, 3. Em Josué 8, verso 1, o Senhor dá uma ordem para Josué continuar uma guerra, e ele disse: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, dispõe-te, sobe aí, olha que... Então Deus está com planos de guerra. Deus tem um plano de guerra. Eu entreguei nas tuas mãos. Deus está fazendo uma estratégia militar. Em Josué 11, verso 20, quando o Senhor manda Josué matar aqueles midianitas e amalequitas, aí o final da palavra, quando termina, aí é os gibeonitas. Fala assim: porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para... Deus está envolvido em coisas que diz respeito à guerra, diretamente envolvido. Deuteronômio 9, verso 1, quando Deus diz, aí você vai olhando aí na tela, quando Deus diz para o povo de Israel, qual o motivo que o povo de Israel entrou numa terra que estava cheia de gente grande. Verso 2 fala ali: os filhos dos Anaquins, que tu conheces, que já ouvistes, quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Esse é o verso 2, né? O povo de Israel vai entrar na terra prometida, esses gigantes estão lá. Agora eu vou ler e vocês leem a parte amarela. Sabe, pois, hoje que... Opa, então Deus está lá no meio do arraial para guerrear. E aí o Senhor vai dizer o que vai acontecer. Mas no verso 4 diz: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, ou seja, filisteus, amorreus, cananeus, perizeus, heteus, jebuseus e gigazeus, por causa da minha... Não digas no teu coração: por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque... Então, o povo de Israel está vencendo uma guerra porque é interesse de Deus. Eles vão para uma guerra e Deus tem interesse na guerra. Qual é o interesse que Deus tem? Expulsar todo mundo. Por quê? Porque é pecador. Porque fazem coisas absurdas. Absurdas com as mulheres, absurdas com as crianças, absurdas uns com os outros. Irmãos, eu estava conversando com o Murilo nessa viagem e a gente estava conversando rapidamente sobre a iniciação, conversando assim, como era a cultura grega e a iniciação sexual dos espartanos e dos gregos. Você sabe que uma criança, um menino grego, um menino da Grécia, quando chegava a uma determinada idade, eu não lembro se era 12 anos, ou 8 anos, mas ele ia para o seu pai-dia, que era o seu mestre, e o mestre tomava aquele menino para fazer o restante da formação, inclusive a formação sexual, com o homem. Então a pedofilia não era uma possibilidade, era uma realidade na Grécia. Então, você acha que isso passa desapercebido de Deus? Claro que não. E Zacarias 14, 3 fala assim: então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Obrigado, queridos. Salmo 18, verso 39, o Senhor fala, Davi fala o que Deus fez com ele, pois... E no Salmo 34, 44, 60 e 108, é quando os salmistas estão falando em 3 oportunidades. Ele diz: agora, porém, tu nos lançaste fora, nos expuseste à vergonha e... Então você sabe claramente, queridos, é bem fácil. Você entra no YouTube, procure Guerra dos 6 Dias e vai caçando no YouTube Guerra dos 6 Dias. O que você vai achar lá? Uma montanha de testemunhos reais, de pessoas que viram anjos, pessoas que viram o Senhor destruir o exército, pessoas que saíram correndo, largaram o tanque de guerra. Quantos testemunhos tem? E não é 1, nem 2, nem 3, não. A Ângela esteve lá, não foi? Ouviu os testemunhos, ela sabe disso. Testemunhos de que Deus peleja por Israel, até hoje, conforme esse texto. E aí é Crônicas 32, quando o Senhor vai dar uma palavra para Ezequias, o rei Ezequias está sendo acuado. E aí, a palavra que o Isaías dá é essa: se sejam fortes, corajosos, não temais, não vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque
Com ele está o braço de carne, mas conosco. Então, vá pensando nisso. Você acha que a sua guerra é sua ou é de Deus? Você acha que Deus tem mais interesse na sua guerra ou você tem mais interesse? Só tem um jeito de você ter mais interesse do que Deus na sua própria guerra. Só tem um jeito. Você está guerreando a guerra que não é de Deus. Só esse jeito. Eu quero fazer isso e Deus... Eu não tenho nada a ver com isso, Deus tem nada a ver e deixa quieto. Só tem esse jeito. De você estar guerreando a sua guerra e Deus está guerreando a guerra dele, e aí não funciona. Salmos 144, verso 1, bendito seja o Senhor, rocha minha, que? Para a batalha e os dedos para a guerra. O outro texto aí vai falar de Davi. Davi, porém, disse ao filisteu, para Golias, né? Tu vens contra mim espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Você observa claramente que o Senhor é chamado aquele que participa das guerras. Deus não é um Deus que manda os outros e fica lá no céu. Deus é o Deus que entra conosco nas nossas batalhas. Isaías 47, verso 4. Vamos todos ler juntos? 1, 2, 3. O Santo de Israel. Então você absorva agora esta verdade da palavra de Deus. O nome dele é Senhor dos Exércitos. O Senhor luta a sua guerra. Você vai casar, o Senhor luta. Você tem uma empresa, o Senhor luta. Você está sendo caluniado, o Senhor batalha por você. O Senhor pelejará por nós. Isso não é somente uma mensagem de motivação, é uma mensagem de entendimento. Só que no Novo Testamento tem algumas expressões também, essa nós já lemos. Sofre comigo as aflições como bom soldado, ninguém que milita se embaraça, o negócio dessa vida. Esse é um dos textos, mas não tem só esse. Esse texto aqui é o texto mais clássico. Todos os estudiosos costumam dizer que quando Paulo escreveu Efésios 6, de 11 a 19, ele estava olhando para um soldado romano e descreveu o soldado romano na perspectiva espiritual. E o texto diz que nós revestimos de toda a armadura de Deus, então dá um paralelismo com a guerra. Verso 12 explica o tipo de guerra. Olha esse verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, não é aqui nesse palco, é no lugar celestial, e portanto é em oração, é numa posição de autoridade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Já está falando de guerra, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, cingidos os vossos lombos, com a verdade vestida, couraça da justiça, couraça na frente. Aí vem, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando o escudo da fé, qual podeis apagar os inflamados dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí vem o elemento final dessa batalha, que não é espada, que não é gritar, é orar em todo tempo. De que forma? Com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, disse Paulo. Ou seja, você percebe que Paulo vai se apropriar de alguma coisa de guerra, mas não vai dizer que a gente vive em guerra para dizer que, irmão, o inimigo está furioso. E aí é que eu penso que tem muito crente que qualquer coisa, irmão, o inimigo está furioso, irmão, arranhei o carro hoje. Aí depois faltou gasolina, rapaz, é uma coisa, rapaz, toda vez que o inimigo está se levantando contra mim. Irmão, tu está dando poder ao inimigo. Porque tu crê que é poder, seja feito conforme a tua fé. Você acha que é o inimigo? Pronto, ele tem esse poder todo de sua vida. Ele, engraçado, ele não passa lá em casa, né, Fernanda? Entrou sapo, entrou iguana, entrou tartaruga, fez cocô na sala, eu não disse que foi Satanás. Eu vou lá dizer que a iguana foi, o inimigo se levantando contra mim, porque a minha mulher saiu, está me tentando, e você observa, né? A lagartixa é parente próxima da cobra, então o inimigo não pode dar treta ao diabo, não pode dar poder a ele. Nós estamos lutando nas regiões celestes. A nossa luta não é desse tipo, é luta infantil. Filipenses 1, 27 fala assim,
lidando ainda com essas palavrinhas, ela usa a palavra combate, ela usa padecer. Verso 30 fala do mesmo combate. E esses 2 versículos, a gente precisa ler ambos os versículos. Vamos ler? 1, 2, 3. Combate o bom combate da fé. E que mais? Completei a carreira, guardei a fé. Até aqui você já percebe que não existe a chance de você ser preguiçoso, desatento, sem vigilância. Não existe essa chance. Não existe essa chance de dizer, por sorte eu vou entrar no reino. Não, você vai entrar no reino se vigiar. Você vai entrar no reino se vigiar. Não, mas já estou no reino. Aqui não tem rede. No reino não tem rede para descansar. A Bíblia até diz assim, levantai-vos e andai, porque aqui não é o vosso descanso. Nós não temos assim uma morada, nossa pátria nem é daqui. Irmãos, quanto mais eu leio notícia do Brasil, menos eu quero ler notícia do Brasil, não sei você. Irmãos, ou a gente vai ficar doido de tanto ler notícia do Brasil, ou a gente não vai ler para não ficar doido. Porque, meu irmão, uma notícia enviesada para cá, outra para cá, e o Supremo, e o não Supremo. E imagine, irmãos, o Joade fez a gente entrar no Congresso Nacional, não foi, irmão? A única falha do Congresso... Não, estou brincando. A gente entrou porque quis. Mas está lá, nós, aquele Congresso Nacional, o que tem aquilo ali? Já soube lá em Brasília, o motorista do Uber falou, aqui tem... Não, foi a Eliane que falou, a pastora Eliane. O presidente da República que faz despacho de macumba dentro lá do Congresso Nacional toda semana. Aí eu consegui falar uma coisa sem microfone, glória a Deus, estou virando sábio. Vou usar mais vezes esse recurso. Mas o que Brasil é esse? Meu irmão, nós não somos daqui. Nossa terra não é essa. Nossa pátria está nos céus. A gente tem um outro tipo de combate. A gente fica bem quando a gente pensa nisso. Nosso tipo de combate não é o mesmo combate que os políticos. Eles estão tentando uma luta em glória. Nós estamos tentando e vamos seguir uma luta cheia de glória. Combater o bom combate da fé. Por isso a gente aprende que guerras são inevitáveis. E que presença de Deus é indispensável para travarmos as nossas guerras, porque Provérbios 21, 31 diz o quê? Mas a vitória vem do Senhor. Então, nós não vamos entrar em pregação de sábado de manhã na televisão, viu, irmão? Se tem uma hora que você não tem que assistir televisão, é sábado de manhã. Porque é o culto da vitória, a igreja da vitória, a igreja não sei o que da ser. É tudo vitória. Os irmãos tudo derrotado. Porque se estão indo buscar a vitória, estão derrotados. Não preciso falar de vitória, irmão. A vitória já foi concedida, eu só desfruto ela. A gente não tem que ficar indo atrás de vitória. A vitória vem do Senhor. Quantos têm certeza que o Senhor habita no seu coração, na sua vida? Diga amém. Bom, já tem vitória, não precisa buscar vitória. Agora, por que você quer uma oração por uma causa específica? Para quando eu receber poder, especificamente testemunhar, glorificar o Senhor. É um testemunho, como disse alguém aqui recente pregando, é um sinal, é um semeion no grego, é um sinal. O que nós temos no Antigo Testamento? Nós temos, o Senhor está vivo e ativo nas batalhas, seu nome é Senhor dos Exércitos, Deus concede a vitória, os servos de Deus experimentam coisas especiais nas batalhas. Essas coisas estão claras. Aí eu coloco 4 episódios icônicos para nós aqui. Eu só vou citar eles aqui, que eu os tenho aqui. E esses episódios, o que é icônico? É um verdadeiro ícone lá do Windows, né? Quando você clica no ícone, abre outra coisa. Esses episódios são episódios que você não pode esquecer. Por exemplo, Deus concede vitória a Israel mediante o levantar das mãos de Moisés. Arão e Ur, né? Tem até o lugar certo da batalha, né? Aí Moisés levanta as mãos, mas ele está velhinho, aí a mão cai e o povo está vencendo. Levanta de novo. Ele não aguenta, aí os dois seguram as mãos, botam uma pedra aqui, ele fica com a mão assim e o povo vence. O que significa isso? Significa que tem uma guerra e a guerra é sustentada pelo poder espiritual, não poder militar. É o quanto você ora. Por essa razão, Murilo fez o Minuto da Família dias atrás. E ele falou, irmão, para que fica essa agonia com os irmãos? Quando a febre aumenta de 37,3 para 37,9, a mãe desespera, por que isso? Você já orou? Ele disse lá na nossa viagem, falou, quando ele fala com os irmãos, já orou pela criança? Não, oxê, tem que orar primeiro. O bom de ser baiano é que você pode falar oxê, né? Oxê, você tem que orar primeiro.
A primeira coisa, orar. Depois dar uma vagina. E se ficar bom, obrigado Jesus, acabou. O diabo fica, crente otário, mas ele já recebeu a glória. Fica quieto aí, você vai para o inferno, eu vou para o céu, não, o problema é meu. Então a gente tem uma certeza, uma tranquilidade. A mão levantada é a mão de Moisés. A guerra é vencida com as mãos levantadas. Aí vem Josué. É outra batalha que a gente não pode esquecer. Josué deu ordem ao sol e à lua para continuar a guerra. Irmãos, tem sentido Deus obedecer uma oração dessa por causa de uma guerra? Para você ver que Deus leva a sério guerra. Ou seja, se você estiver travando uma batalha dentro do seu coração, para vencer a depressão, para vencer talvez uma pessoa que está dentro de casa e você tem que tratar corretamente e sofrer a injustiça, mas vencer aquilo ali, aquilo tem que ser levantado e Deus está presente porque o Senhor é o Senhor da guerra. Levanta a mão, ora e o Senhor vai te dar a vitória. Vitória ali, naquela batalha específica. Então é onde? Quando você levanta sua mão, quando você sabe que Deus está com você na guerra. Samuel é aquele episódio de até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer. Ele está fazendo um sacrifício. Os filisteus se reúnem para destruir Israel. Ele está só no altar, não tem exército formado, não tem nada. Israel está destruído. E ele fala, Senhor. E ele faz uma oração simples. E o Senhor troveja contra os filisteus. E Israel, ele sai desbaratado, Israel persegue sem armas e consegue vencer aquela guerra. Ou seja, realmente a atitude de Samuel, a minha atitude, a nossa, é uma atitude firme. Não depende do que está sentindo, não depende de absolutamente nada. Josafá clama a Deus, louva ao Senhor e os inimigos se matam entre si. Se lembra dessa passagem? Esta peleja não tens que lutar. E eles cantam. E quando estão cantando, os midianitas e os amonitas se matam entre si. Quando eles vão lá, só tem gente morta. Então tem muitos episódios na palavra que demonstram essas coisas. E agora não são, aí esses episódios aqui não são episódios apenas. Esses aqui são coisas que fizeram. Olha o que diz o salmista no 18, verso 29. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. Hoje se chama leparcu. Você lembra do leparcu? Sabe o que é isso aí? Ele não sabe o que é leparcu? Aquele cara que ele vem correndo aqui, sobe aqui na parede lateral. O nome daquilo é leparcu. Pois Davi fazia leparcu. Subiu na muralha com a ajuda de Deus. Está aí. Então observa a capacidade que uma pessoa tem de na guerra receber poder. Davi matou um gigante com uma funda e invocou a presença do Senhor. Josué derrubou as muralhas de Jericó somente com grito. Não jogou pedra nenhuma. Gideão, com 300 homens, venceu uma multidão incontável. Tão grande a multidão que não tinha como contar. Está lá escrita. Como a areia do mar estava escrita lá, que fosse 300 mil. Com 300 ele venceu. Sobre a palavra de Isaías, o Senhor matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Eles estavam lá de fora. O rei era Ezequias. E Isaías falou aquela música que você conhece, de Ana Paula Valadão. Porei um anzol em seu nariz e um freio na sua boca. É aquela música dessa passagem bíblica. E nesse trecho, Deus foi lá e matou 185 mil. Deus envolvido em nossas guerras. E os valentes de Davi, quando enfrentam, um único soldado enfrenta várias pessoas. Então, que você, vendo essas expressões bíblicas, você tem que começar a entender o seguinte. Acabou o tempo do mimimi. Não adianta você dizer, não, mas ele fica pregando assim com aquela cara de rinoceronte assim, né? Meu Deus do céu, aquela força que ele tem. Não leve para o lado do temperamento, que eu só citei versículo bíblico. Davi está dizendo que com Deus ele salta uma muralha. E tu salta o quê? Não, eu subo um degrau. Não existe isso. Você foi chamado para uma postura de um combatente que tem o poder de Deus, e o nome desse Deus se chama Senhor dos Exércitos. Tu já pensou o que é isso? Você vai enfrentar uma situação que Deus está na frente, presente, e ainda entra na guerra, e o nome dele é eu estou em guerra. O Senhor é o Senhor de guerra. Então assim, não existe essa possibilidade de, por exemplo, a gente ser perseguido. Vamos supor, a gente é perseguido, e aí os irmãos falam, irmãos, aí fecha o olho assim, vê o inimigo tem se levantado contra a videira. Fala uma voz assim, né?
fecha o olho. O negócio é terrível, irmão. Perseguição, Nils foi preso. Irmãos, o que será da videira agora? Isso é coisa de crente, não é coisa de discípulo. Um discípulo que lê a Bíblia toma postura de guerra. É assim, eu vou levantar a mão, vou orar. Você nunca pode esquecer o dia que nós oramos por Cláudio e na hora da vigília, na metade da vigília, ele entra aqui com a muleta, daqui a pouco largou a muleta, está ele curado. Quantas pessoas não foram tocadas pelo Senhor? E por que foram tocadas? Porque a gente não está pedindo favor. Nós somos filhos de Deus e o nosso Senhor é Senhor dos Exércitos. Nós estamos numa posição favorável e não tem nada de emocionalismo aqui. Não estou falando por emocionalismo, estou falando Bíblia. Por isso, você vai lutar por dentro e por fora, não há escapatória. Não é escapatória. Ficou com raiva de alguém. Vou pegar. Começou a batalha dentro de você. Mortificai, pois, os desejos da vossa carne. É uma luta. Colossenses capítulo 3, verso 4. Você vai ter que mortificar. Ficou com raiva? Preguinho na cruz. Quer ajuda? Te ajudo rapidinho. Gosto muito de bater prego na mão de quem precisa. Para deixar na cruz. Irmão, toma vergonha, irmão. Pelo amor de Deus. Várias pessoas que eu dou essa ajudinha, né, com os versículos bíblicos. Rapaz. E ela fica penduradinha lá na cruz. Por quê? Porque o conflito subiu. O conflito agora não é externo, está dentro de você, dá raiva. Então você vai lutar contra a natureza caída chamada carne, que te induz ao pecado. Romanos 12, 1 fala o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Senhor, eis-me aqui, Senhor, toma esse corpo aqui, porque se eu tomar, eu faço besteira. Tome o Senhor esse corpo. É assim, tu apresenta. Você vai lutar na mente o tempo todo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa. Se você estiver pensando alguma coisa que te debilita, está pensando errado. Vou repetir. Se você estiver pensando alguma coisa que te debilita, que te enfraqueja, você está pensando errado. Se você está pensando alguma coisa que produz sentimento negativo, você está pensando errado. Quanto ao mais, irmão meus, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor. Filipenses 4:8. Seja isto que ocupe o vosso pensamento. Se está pensando errado, está sentindo errado. Se está sentindo errado, algum pensamento está errado. Mas a luta está aí. Ele está me traindo. Não, está traindo. Com essa cara de safado, está me traindo. Você está com duas lutas. Uma porque julgou, e outra porque está sentindo uma coisa que não está autorizado a sentir, porque é baseado numa mentira. Imagina como nós somos. Terceira luta, você vai lutar contra sistemas de pensamento, sistemas de valores, sistemas de comportamento, todos eles compondo o que a Bíblia chama de mundo. Estávamos na mesa conversando e a Eliane estava almoçando, aí eu sentei para almoçar, Fernanda sentou, Cláudio sentou, Murilo sentou, sentamos aqui. Aí depois tinha um pastor lá que falou assim, eu não sento nessa mesa não. Rapaz, sentar com a Eliane, Deus me livre, né? Achei tão engraçado. A gente sentou conversando e nós começamos a conversar sobre as ideologias, que você já sabe quais são, ideologia de gênero, aquela confusão. E aí fomos no congresso, pegou uma cartilha, aí o rapaz falou que ali tinha ideologia de gênero, aí Murilo falou, não tem não. Aquela conversa foi. E aí começamos a contar os causos que estão acontecendo no Brasil. Aí a gente parado assim, a gente falou, eu não estou nem aí para esse negócio desses causos. Pode aumentar como for, a gente vai trabalhar. O joado vai acontecer, a igreja vai acontecer e fim de papo. A gente não quer saber o que está acontecendo lá, a gente sabe que é o que o Senhor quer que a gente faça, a gente vai fazer. Aí terminou aquele papo, ela foi pregar, não foi? Ela foi pregar e falou, irmãos, nós não temos que nos preocupar com ideologia de coisa nenhuma não, nós temos que fazer a nossa parte, porque o que importa é o que a igreja faz. Eu, glória a Deus, é isso aí. O pensamento não pode ser negativo. Meu filho está indo para o... Como é o nome do colégio? Não pode. Aquele, entendeu? Aquele colégio. Qualquer um que você quiser aí. Está indo para aquele colégio. Que tem... É aquele mesmo. Aí ele está indo lá. Você viu aquele livro? E o inimigo entrou na nossa casa. O livro está ali. Para com isso, irmão. Para com isso. Você tem muito mais tempo que o seu filho do que a escola. Faça direito o seu trabalho. Traga para o Juade. Bote seu menino para andar nos caminhos do Senhor. Você vai ver quem vai crescer. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é nosso refúgio. Ah,
mas o mundo tem que fazer o que tem que fazer. Satanás tem que fazer o trabalho dele mesmo. Ele já vai para o inferno mesmo, e a Bíblia diz que pouco tempo lhe resta, ele não vai parar de fazer. E a gente está com medo de trabalhar. Eu tenho certeza de que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agora, interessante, né? Quem será contra nós? Eu sei quem será, eu dou uma lista aqui de 50 pessoas que será contra nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será, mas não vai adiantar nada. A gente sabe quem será, mas eles estão derrotados. Existe um sistema tentando contaminar, mas você tem que lutar. Você não pode deixar de vigiar, nem pode deixar de ver os livros do seu filho. A luta é sua. Olhar, não, isso aqui não vai não. Eu vou na escola, vá na escola. Quer ir na escola, quer combater? Combata. Mas você combate na posição correta. Não, meu Deus, eu quero pedir oração pelo material didático dos nossos filhos. Irmão, vai lá, filtre. Põe a mão lá. Faça o que tem que fazer e não vai ter efeito nenhum. Você é muito melhor do que tudo aquele sistema. Você tem oração, levanta a mão, o Senhor vai operar. Vai lutar contra coisas visíveis, mas também vai lutar contra coisas invisíveis. Deixa eu te dar uma dica. Você vai lidar com uma pessoa que você não sabe o problema. Não sabe o problema. Conversou com a pessoa não cristã, bateu aquele papo com ela. Não precisa dizer, nós vamos fazer uma batalha espiritual aqui agora. Todo vai quebrar tudo aqui, capiroto, trancar a rua. Não, não precisa falar nada disso. Você chega assim e fala, Senhor, nós em nome de Jesus manietamos toda a obra das trevas. Toda a artimanha que é levantada contra essa vida está quebrada em nome de Jesus. Fala assim, Satanás está te ouvindo. Ele vai obedecer porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Você ora logo essa parte espiritual. Você ora logo. Já abre assim, já vai orando. Por quê? Porque tem coisas invisíveis. Que pelo sim, pelo não, você pega a espada e rápido. Já passa logo. E outra coisa, você vai lutar contra o pecado que é tão de perto nos assedia. Não diz Hebreus 12, 1? Ele fala exatamente isso. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E o pecado que é tão de perto nos assedia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A única coisa certa é que você vai lutar. Diga para a pessoa do seu lado, meu querido, você está na guerra, quer goste, quer não. Você está na guerra, quer goste, quer não. Guerra por dentro, guerra por fora, guerra contra o pecado, guerra contra a cabeça, contra a mente, contra a ideologia. Você está em guerra, velho. Já foi. E terminando, Hebreus 13, 5, tem uma promessa para você, eu quero que a igreja leia alto essa promessa. Porque ele tem dito, nunca jamais te abandonarei. Lucas 21, 19 diz o quê? E Romanos 8, 37. Que nos amou. A presença de Deus, a certeza de já sermos vencedores e a perseverança são condições indispensáveis para qualquer batalha, de qualquer tipo. Você ficou enfermo? A batalha tem que ter. Quais são as coisas? Deus está comigo. Quais são a outra coisa? Qual é a outra coisa? Eu sou vencedor porque já foi me dada a vitória. E qual é a terceira coisa? Perseverar. É claro que se for uma batalha interna, pode ter outras coisas, mas qualquer batalha tem essas três coisas. Qualquer batalha tem esses três elementos aqui. O Senhor disse, eu não te desamparo. Ah, sofreu um acidente, quebrou o braço. Não te desamparo. Ah, perdeu o bebê. Não te desamparo. Ah, meu marido. Não te desamparo. Meu filho ficou... Não importa, o Senhor está com você em qualquer circunstância. Segunda coisa, persevere. Espere. A roda gigante subiu, ela vai descer. A roda gigante desceu, ela vai subir. Calma. Dá tempo ao tempo. Agradece, louva, né? Então louve e tá somente. É isso aí. Romanos 8, 37. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E a gente termina com este versículo que a gente abriu. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Eu vou terminar perguntando a você se você se sente embaraçado.
Pode estar embaraçado com dúvidas, pode estar embaraçado com sentimentos, você pode estar embaraçado com uma palavra que você disse, pode estar embaraçado com o fato de ter sido fiador, você pode estar embaraçado com alguma coisa que você afirmou sobre alguém, pode estar embaraçado com a culpa, com o temor. Queria que a gente ficasse de pé agora e a gente vai orar. A gente vai terminar, porque nós estamos aqui, queridos, inevitavelmente em guerra, em batalha. Batalhas internas, batalhas externas. E a gente vai aprender como lidar com tentação, vai aprender como lidar com as coisas das trevas, com demônios. A gente vai aprender tudo isso aí. Mas a primeira delas não é explicar os demônios, nem explicar as guerras. A primeira delas é explicar a nossa vitória segura e certa, porque o Senhor é por nós. Amém? Eu quero que você venha aqui à frente se você tem algum embaraço que você quer que o Senhor quebre esse embaraço. É claro que é um embaraço que você mesmo sabe qual é, eu não sei qual é. Então eu quero que você venha aqui e apresente ao Senhor enquanto eu vou orar por você. Ok? A gente vai orar, Senhor, qual é o embaraço? Não sei, mas o Senhor sabe e Ele vai soltar sua mente, soltar seu coração, soltar os seus sentimentos. Porque a Bíblia diz, pelo que deixando todo embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Se você está embaraçado com pornografia, se você está embaraçado com a raiva, se você está embaraçado com o ódio, o ressentimento, a falta de perdão, é hora de você vir à frente, dizer, Senhor, eu dou ao Senhor. Toma aqui, Senhor, toma aqui, Senhor, leva tudo, Pai. Vem mais para frente um pouco, você está no corredor, vem até aqui à frente mais. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero orar agora, quero pedir pelos meus irmãos em Cristo, por esses que estão aqui, por todos que estão também nos seus lugares. Senhor, eu quero colocar também a minha vida, queremos colocar diante de Ti, Senhor. Nós temos a certeza de que o Senhor dos Exércitos está conosco. Queremos, em primeiro lugar, Te agradecer por esta presença. Também temos a certeza de que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Queremos, Senhor, reafirmar isso e Te agradecer porque o Senhor nos concedeu essa vitória antes de sabermos sequer que havia luta. Muito obrigado por isso, Jesus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Mas, Senhor, nós queremos esta noite também nos desembaraçar. Senhor, nós queremos nos desembaraçar. Senhor, há embaraços, há pecados, e precisamos do poder do sangue de Jesus esta noite, precisamos do poder do Senhor sobre nós esta noite. Queremos, Senhor, que a nossa mente seja liberada, a nossa alma seja liberada, os nossos sentimentos sejam liberados. Queremos, Senhor, que o nosso corpo seja liberado, naquilo que diz respeito à saúde física, emocional e espiritual. Nosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis. Pai, em nome de Jesus, declaramos saúde espiritual, física e emocional esta noite. Pela graça do Senhor Jesus, o Senhor é aquele que chama para a batalha. Queremos desembaraçar os pés de todos que estão aqui para que pelejem as pelejas internas, as externas, as circunstanciais, as invisíveis, as visíveis e contra todas as tentações e ciladas do maligno. Pai, em nome de Jesus, nós somos um povo vitorioso, temos a certeza, a convicção bíblica, a convicção do Espírito dentro de nós. Temos a certeza, porque vivemos esta vitória todos os dias. Portanto, em nome de Jesus, que sejam quebrados esses embaraços, esses laços, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja ministrada sobre cada um de nós, a mim e a todos os meus irmãos. E é em nome de Jesus que eu te louvo por esta graça derramada esta noite. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Vamos tomar ceia. Onde é que vai ser? Lá dentro? Lá dentro vai ser a ceia. Glória a Deus.